Para o Senhor Jesus Cristo, fica comigo, nós vamos descobrir à luz das Escrituras Sagradas o chamado de Jesus na vida de um publicano. Nós temos por texto base o Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 5, versículo 27. Este capítulo e este versículo em específico nos narra e nos fala a respeito do chamado de Levi. Levi, que se chama Mateus, que foi chamado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada Jesus chamando dois discípulos que eram publicanos. O primeiro foi Levi, para compor o seu corpo de obreiro. O outro foi para testemunho, que se chama então Zaqueu, capítulo 19. Em Lucas nós vamos ver Jesus chamando o segundo publicano. Nós vamos ver em específico que, embora seja um mal falado por ser um cobrador dos impostos, por ser alguém que compunha então, aleluia, a diretoria de Roma, alguém que estava a cargo das finanças e do dinheiro, então era mal visto diante da sociedade. Mas nós vemos que nenhum delito cometeu Levi nem Mateus, e nem tampouco o próprio Zaqueu, que era publicano, tendo em vista que ele, diante de Jesus, ele declara: se alguém eu causei dano ou cobrei alguém além do devido, isto porque eles eram cobrador de impostos, então eles podiam determinar valores, sendo então, aleluia, sucessivo àqueles que eram de ser cobrados e ficaram para cima. Nós vemos o testemunho de Zaqueu diante de Jesus, dizendo: se alguém eu causei dano, 4 vezes eu a restituirei. Então nós vamos ver a fidelidade de Zaqueu, a fidelidade de Levi diante de Deus, falando que se alguém lhe houvesse causado dano, ele restituiria então esta pessoa 4 vezes mais. A palavra de Deus nos fala a respeito de Levi, que vai ser chamado Mateus. Levi quer dizer aquele que se une, ou aquele, aleluia, que se junta. Enquanto Mateus quer dizer dom de Deus. Aleluia. Nós vemos que Levi, que se chama Mateus, também no Evangelho, segundo escreveu o próprio Mateus, no capítulo 9, ele trata do seu chamado. Nós vemos também o evangelista João Marcos, filho de Maria de Jerusalém, no Evangelho segundo escreveu o próprio Marcos, no capítulo 2, também tratar acerca do chamado de Mateus. Mas, independente de próprio Mateus narrar a sua chamada, interessante, o que me chama a atenção no texto é o Dr. Lucas, que não era contemporâneo de Mateus, mas ele descreve com precisão e honra o servo de Deus na sua Escritura Sagrada, enquanto Mateus dá um testemunho raso, sem, aleluia, se exaltar, sem se colocar acima, sem se elevar diante da situação, mesmo sendo um homem muito próspero e tendo uma grande colocação diante da sociedade judaica e diante de Roma. Embora ele fosse mal visto, ele alcançava uma grande posição. Nós vemos quando ele narra o seu chamado no capítulo 9 de Mateus, ele fala e dá um testemunho raso. Marcos, que também não era contemporâneo de Mateus, que foi encostado ao cargo de evangelista logo após o meados do ano 50 depois de Cristo, assim também como Lucas, durante a primeira viagem de Paulo, porque ele seguiu Barnabé, seu tio, nós vemos em Atos 15, versículo 37, e depois ele se separa, mas ele dá testemunho, aleluia, acerca do chamado de Mateus. Mateus, então, é citado aqui no Evangelho do Dr. Lucas, que ele diz, e depois, Lucas 5, versículo 27, e depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles
a mesa. Quando a Bíblia fala de mesa, nós vemos que Levi não veio só, mas também trouxe uma multidão de publicanos, uma multidão de pessoas que ocupavam um cargo na sociedade. Ele trouxe uma multidão de pessoas ripostas, de pessoas que tinham condições financeiras para a comunhão, para a mesa, para um banquete com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta palavra fala conosco hoje porque ela quer que nós venhamos a ter comunhão com Jesus. Ela quer trazer todo tipo de pessoa, embora seja pobre, embora ocupe um alto cargo em meio à sociedade. O objetivo de Jesus é usar estas pessoas para trazer, para sentar-se à mesa e ter a comunhão no corpo e no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vemos que o próprio Mateus, no capítulo 9, falando acerca do seu chamado, ele trata a recepção apenas como um jantar, como um momento, aleluia, inoportuno, como uma oportunidade apenas. Nós vemos o próprio Marcos também narrar, mas Lucas, também, que não era contemporâneo de Mateus, ele já fala diferente. Ele diz, este Levi, que se chamava Mateus, ele estava sentado, aleluia, na tesouraria ou na recebedoria, onde ele coletava os impostos. Ele estava sentado num grande cargo. Quando a Bíblia diz que ele estava sentado, que ele estava ocupando aquele lugar, aquela posição em meio à sociedade, um alto cargo que lidava com as finanças de todo um país. E então ele é chamado por Jesus e imediatamente ele se levanta e deixa aquele lugar e atende o chamado de Deus. Que nós venhamos ter a mesma intensidade que Levi teve de, ao ouvir o chamado de Jesus, ao identificar o chamado do Senhor, deixar a posição que ocupava, sem olhar para o financeiro, sem olhar para a sua vida, aleluia, e renunciava a todo aquele cargo, a todo aquele lugar, aquela posição que ele ocupava, deixando de olhar, de pesar, de colocar numa balança e apenas atentar em obedecer o chamado de Deus. Imediatamente ele deixou o lugar e seguiu o Senhor. Que nós venhamos deixar os nossos afazeres cotidianos para fazer a vontade de Deus. Que nós venhamos renunciar aquilo que não traz, aleluia, evidência para o nosso ministério. Embora nós ocupamos um lugar em meio à sociedade, embora nós ocupamos talvez um cargo político, talvez, aleluia, uma grande posição em um banco, em um lugar, aleluia, que tem uma grande evidência em meio à sociedade, em meio à área financeira, mas que nós venhamos colocar, aleluia, na balança a palavra de Deus. O que pesou para Levi, mais do que o chamado que Roma tinha para a sua vida, era a voz de Jesus. O chamado de Jesus, ele tem que pesar mais em nossa vida cotidiana do que o chamado humano, do que as finanças, do que os cargos que a terra pode nos oferecer. Nós vemos aqui que Lucas cita que ele deu um grande banquete. Nós vemos que o próprio Mateus e o próprio Marcos, ele trata a ocasião com, aleluia, com humildade, digamos assim. Porque diante da potência financeira que era Levi, que tinha uma grande casa, ele passou a usar aquela posição que ele ocupava para glorificar a Jesus. Ele passou a usar a sua casa para glorificar a Deus. Agora a casa de Levi, que outra hora era um lugar vazio e ocupado apenas por pessoas que em meio à sociedade tratavam de finanças, por publicanos, seus amigos, por generais romanos, da guarda romana, agora ele deixa aquela posição e passa a usar os seus bens para glorificar a Jesus. Agora dentro da casa de Levi,
nós vemos que há uma comunhão em Cristo e que o próprio Jesus está sentado à mesa. E que não só Mateus, que se chamava Levi, aleluia, aquele que se une, ele fez jus ao seu nome, ao seu chamado, ele uniu-se a Cristo, ele ajuntou-se à pessoa de Jesus Cristo, aleluia, e recebeu o dom de Deus. Mateus quer dizer dom de Deus. Quando ele uniu-se a Cristo, Levi, quando Levi, aleluia, juntou-se ao Senhor, então ele passou a se chamar-se a Mateus o quê? Ele recebeu o dom de Deus, a dádiva do Senhor, de levar o Evangelho. Quando nós ouvimos e damos ênfase ao chamado de Jesus e deixamos os nossos afazeres, embora nos tragam lucros, aleluia, embora nos tragam evidências em meio à sociedade, mas ele deixou aquela cadeira, ele deixou aquela posição, ele renunciou àquilo, aleluia, para seguir a Jesus. Que nós venhamos renunciar ao mundo, às coisas que a terra pode nos dar e passar a seguir a voz de Deus, passar a atender as coisas de Deus, abrir a nossa casa como o próprio Levi fez, abrindo então para cultos, para comunhão, e não só ele, mas também ele trouxe, aleluia, para a comunhão outros publicanos, outros, aleluia, pecadores, outras pessoas que ocupavam o mesmo cargo que ele, a mesma posição que ele, passaram a ver em Levi, aleluia, quando apresentou Jesus, quando convidou para a comunhão com Cristo, quando chamou-os para a mesa com o Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir na mesa da comunhão que Jesus tinha para falar a cada um em particular. Deus tem uma palavra em particular para você. Deus tem uma palavra se você vier para a presença de Deus, se você vier para a comunhão com Cristo, independente da tua intelectualidade, da tua sabedoria, Deus tem uma palavra para você na comunhão à mesa com Cristo Jesus. Os escribas e os fariseus, versículo 30, murmuravam contra seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Era porque eles não haveriam entendido o chamado de Levi. Porque Levi, quando ele renunciou àquelas coisas que Roma o oferecia, quando ele renunciou ao cargo que o mundo podia lhe dar, e a posição, e aceitou a posição que Jesus tinha para ele em meio à sociedade, ele trouxe, aleluia, aqueles que o serviam também para a comunhão. Quando nós entendemos o chamado de Deus, e passamos a anunciar ao nosso próximo, aqueles que nos rodeiam, colegas de profissão, nós venhamos trazer eles também para a mesa da comunhão com o Senhor. Eu vejo duas pessoas que eram publicanos, mal vistos, em meio à sociedade, que foram chamados por Jesus. O próprio Mateus, Levi, e o próprio, então, Zaqueu, no capítulo 19 do Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, nos fala que o próprio publicano, por nome de Zaqueu, ele então é chamado por Jesus. Ao subir numa figueira brava para ver Jesus passar, então Jesus revela o seu nome, Jesus o chama pelo nome, aleluia, e o convida, aleluia, então, para abrir a porta de sua casa para receber Jesus. Jesus entrou em duas casas de dois publicanos. Na casa de Levi, ele assentou-se à mesa, e na casa de Zaqueu. Independente da tua credulidade religiosa, independente do teu crédulo religioso, da tua religião, eu te convido a abrir a porta da tua casa para Jesus. Independente da tua posição financeira, se você é rico ou pobre, aleluia, não importa para Jesus. Jesus quer entrar na tua casa, se assentar à mesa e ter uma comunhão contigo, com a tua família. Levi e Zaqueu eram mal vistos, porque os publicanos podiam determinar valores abusivos, expressivos, além do que deviam cobrar e pegar para si. Eles eram vistos que a sua riqueza era galgada no suborno ou no roubo. Mas Levi
que se chamava Mateus e Zaqueu eram homens fiéis diante de Deus. Nós vemos o testemunho do próprio Zaqueu dizendo que se alguém eu roubei, eu restituirei 4 vezes mais. Ele estava confessando diante de Deus: Senhor, tu sabes, se eu causei dano a alguém, se eu roubei de alguém, se eu cobrei mais de alguém, esta pessoa pode me procurar porque eu restituirei 4 vezes mais. Ele estava convicto da sua fidelidade, ele estava com a sua consciência limpa e tranquila diante de Deus. Aleluia, foi por isso que Deus o chamou. Sabe por quê? Deus sabe, aleluia, do teu passado. Deus conhece a tua vida. Deus conhece, aleluia, o teu deitar e o teu levantar, porque foi Ele que te escolheu. Ele só quer que você abra a porta da sua casa e cedeia para a comunhão, para que assim outros venham através de você. Deus precisa de você, porque através de você vai vir outras pessoas. Através de você vai vir seu familiar. Através de você vai vir o seu filho, seu pai, sua mãe. Através de Levi vem os seus amigos, vem os publicanos, vem os pecadores. Os fariseus não entendiam porque eles viam que através de Levi veio muitos publicanos, muitos pecadores e se assentaram à mesa na comunhão com Jesus. Passaram a condenar Jesus. Jesus sempre vai ser condenado por aqueles que não entendem, não atendem o chamado do Senhor. Mas você, aleluia, hoje é um chamado de Deus. Você hoje é um Levi chamado a unir-se, a juntar-se com Jesus. Hoje você é um Mateus que recebe um dom de Deus. Que dom é esse? Um dom de unir pessoas, de ganhar almas para o Senhor. De colocar pessoas, um dom de colocar pessoas na mesa, aleluia, para ouvir Jesus. Aleluia, o dom de, aleluia, de juntar pessoas e colocar na comunhão com Cristo, autor e consumador da fé. Alguém, aleluia, como Zaqueu, que abre a porta de sua casa e recebe Jesus. Fica com esta palavra em nome de Jesus Cristo. Atenda o chamado de Deus, abra a porta da sua casa espiritual, da sua casa material. Renuncie aquilo que o mundo, aleluia, tem te oferecido, aleluia, para te afastar de Deus. Se está te afastando de Deus, é porque, aleluia, é oposição ao Evangelho. Nós vemos que quando, aleluia, Levi é chamado, ele identifica que aquilo era uma oposição ao chamado de Jesus. E rapidamente ele renuncia e atende o chamado do Senhor. A quem nós vamos atender? A voz de Deus ou a posição que César tem para nos dar? A posição que César tinha para dar para Levi era essa, mas esta o afastava de Jesus. Mas quando ele renuncia, ele não só se aproxima de Jesus, mas como também ele traz os seus amigos.